Sou mulher e trabalho em uma loja de roupas em um shopping, e isso aconteceu durante o verão. Comecei a trabalhar às meio-dia e estava no turno de fechamento. O shopping fica aberto até às 9 horas da noite, mas nossa loja fechou às 8 horas naquele dia específico. Era sábado. Então o shopping estava realmente movimentado. Recebemos muitos clientes ao longo do dia e fiquei ocupada praticamente o tempo todo. As coisas começaram a ficar interessantes por volta das 4. Lembro-me de que estava em um dos 4 caixas que tínhamos, atendendo os clientes. Uma senhora que eu estava ajudando me disse que queria me avisar que tinha um homem na loja agindo de maneira estranha e suspeita. Agradeci a ela por nos informar e, quando terminei de atendê-la, avisei outro funcionário. Não tinha certeza do que ela queria dizer com estranho e suspeito, mas sabia que não era bom. A descrição do homem era de um homem branco, com um moletom verde e jeans de altura média. Olhei ao redor da loja, mas não conseguia ver todas as áreas de onde estava, e as muitas prateleiras e expositores de roupas não me permitiam ver todos os clientes, e eu não vi o homem. No entanto, nem 5 minutos depois recebi outra reclamação. Outra mulher disse que um cara de moletom verde parecia estar seguindo-a pela loja. Quando terminei de atendê-la, decidi procurar esse cara e perguntar o que ele estava fazendo. Deixei o caixa e comecei a andar pela loja. Eventualmente, vi-o perto do canto de trás. Ele fez contato visual comigo por um breve segundo antes de desviar o olhar. Assim que me viu caminhando em sua direção, ele virou-se e começou a caminhar em direção à saída, e então saiu. Achei que ele deve ter entendido o recado sem que eu precisasse dizer nada. Sabia que estava fazendo algo errado e que seria expulso. Fiquei aliviada por ele ter ido embora, esperando que nenhum dos nossos clientes fosse mais incomodado, e pelo resto do meu turno, tudo correu bem. As coisas acalmaram significativamente após as 19 horas, e foi muito tranquilo na última hora de trabalho antes de sair. Éramos 3 funcionários trabalhando e, às 8 horas, os outros 2 foram embora, e eu fiquei para fazer algumas coisas. Fechamos a loja deslizando a barreira de metal de ambos os lados da entrada. Meu último trabalho do dia era verificar se tudo estava relativamente em ordem. Geralmente, isso me levava cerca de 10 ou 15 minutos. Eu iria ao redor, varreria o chão, recolheria o lixo, e se algum item estivesse fora do lugar ou parecesse desorganizado, eu o arrumaria. As coisas estavam demorando um pouco mais porque tinha sido sábado. Então havia mais coisas bagunçadas do que o normal. Comecei na frente e, então, fui para o fundo. Quando estava quase terminando e na parte de trás da loja, estava olhando através de um dos cabideiros e, por algum motivo, olhei para o outro lado. Estava olhando para o outro canto de trás da loja e então notei algo. Havia um homem se escondendo atrás de um expositor de roupas, dentro de outro cabideiro, meio que espiando para fora. Pude apenas perceber que ele estava de verde. Percebi que era o mesmo cara que tinha estado aqui antes. Naquele momento, felizmente, ele não estava olhando para mim. Meu coração acelerou, mas tentei agir da forma mais normal possível. Aquele canto da loja em que ele estava era a única seção que eu ainda não tinha limpo ou organizado, e era o que eu faria a seguir. Certamente, não ia mais fazer isso. Depois de terminar de organizar o cabideiro em que estava, caminhei casualmente até a frente da loja. Quando cheguei lá, parei e mandei uma mensagem para o número de segurança do shopping, esperando que eles respondessem rapidamente. Senti que não deveria deixar a loja, pois era a única funcionária lá, mas realmente queria ir embora. Fiquei bem na frente, o mais longe possível do cara. Logo, porém, ouvi um barulho vindo do fundo da loja. Assim que ouvi, corri até o portão e o abri.
deslizando-o apenas o suficiente para eu passar e, em seguida, fechando-o atrás de mim. Quando fiz isso, vi o homem chegando à vista. Caminhei até o estabelecimento ao lado e vi um segurança caminhando em minha direção pelo corredor. Acenei para ele se aproximar e, ao mesmo tempo, vi pelo canto do olho o homem saindo da loja em que trabalhava. Apontei para ele e, basicamente, o segurança teve que correr atrás do cara. Ele acabou sendo pego e tive que fazer um relatório. Fiquei apenas feliz por estar bem. Olhando para trás, estou tão aliviada por ter visto o homem quando vi, porque é realmente assustador pensar como ele estava se escondendo na loja sozinho comigo enquanto eu trabalhava. Ano passado, fui ao Mall of America, um dos maiores shoppings dos Estados Unidos, enquanto visitava Minnesota, vindo da minha terra natal, Carolina do Sul. Estava lá para ver alguns parentes e no primeiro dia fiz questão de conferir o imenso shopping. Ao entrar, comecei explorando algumas lojas e depois passei pelo parque de diversões que fica no centro. Estava me divertindo muito, mas lembro que justo quando estava saindo do parque de diversões, de volta para a área do shopping, um cara saiu logo atrás de mim. Esse mesmo cara me seguiu corredor afora por pelo menos 5 minutos e subiu a escada rolante bem atrás de mim. Logo ficou óbvio que ele estava me seguindo. Ele nem tentava disfarçar. A única razão pela qual percebi tão rápido foi porque ele estava apenas a uns 3 metros de distância de mim, e quando eu parava para olhar uma loja, ele parava, e quando eu continuava andando, ele fazia o mesmo. Ele poderia facilmente ter me ultrapassado. Na escada rolante, fiquei meio de lado e olhei para trás para ver quem era o sujeito. Ele era meio magro, usava uma camiseta e jeans e tinha cabelos ruivos compridos presos num coque. Peguei a próxima escada rolante para o 3º andar do shopping. E o sujeito atrás de mim fez o mesmo. Quando cheguei ao 3º andar, saí da escada rolante e fui procurar a praça de alimentação. Depois de encontrá-la, sentei-me. Estava com fome e queria comer, mas não com esse cara logo atrás de mim. Sentei-me numa mesa qualquer para ver o que o sujeito faria. Ele sentou-se na mesa bem ao lado da minha. Então vi que ele olhava ao redor como se não estivesse me seguindo. Esse cara realmente achava que estava sendo discreto? Se sim, estava falhando miseravelmente. Depois de ficar sentado, mexendo no celular e mandando mensagens para alguns familiares, decidi que já tinha tido o suficiente daquele sujeito. Levantei da minha mesa e fui até a dele. Ele nem olhou para mim até eu estar bem na frente dele, parado por uns bons 5 segundos. Então ele olhou para cima com uma expressão de surpresa e eu disse: "Ei, por que você está me seguindo?" O homem nem tentou negar ou mesmo me responder. Apenas levantou-se e foi embora. Fiquei surpreso com esse comportamento estranho, mas observei ele se afastar até sumir de vista. Nesse ponto, fiquei aliviado por ele ter ido embora e finalmente pude pedir algo para comer em paz. Depois disso, vaguei um pouco mais pelo shopping e comprei algumas coisas, principalmente souvenirs e um chapéu. Quando terminei minhas compras e exploração pelo shopping, minhas pernas estavam cansadas de tanto andar e eu já tinha até esquecido do homem. Saí do shopping por uma passagem aérea e comecei a caminhar em direção ao estacionamento, onde meu carro estava estacionado, planejando voltar para o hotel, que ficava a uns 10 minutos de distância, e no dia seguinte visitar a casa da família. Eu estava um nível acima do necessário e tive que usar as escadas do estacionamento para descer ao andar correto. Quando comecei a descer as escadas e virei a esquina, vi o homem que tinha me seguido mais cedo. Ele estava agora parado ao lado das escadas,
olhando para mim enquanto eu passava, e depois começou a me seguir novamente. Saí das escadas para o estacionamento e comecei a caminhar em direção ao meu carro, com ele me seguindo o tempo todo. Agora, fora do shopping e sem muitas pessoas por perto, minha preocupação aumentou. Virei-me e disse: "Você está me seguindo de novo?" Ele não disse nada, apenas me olhou. Finalmente falou: "Não, meu carro está aqui." Não acreditei nisso, especialmente porque ele tinha ficado parado na escadaria até eu passar. E então, magicamente, decidiu sair das escadas. Não respondi ao homem e fui até meu carro, com ele me seguindo a uma distância de uns 12 metros, eu diria. Finalmente encontrei meu veículo, andei até o lado dele, mas tomei cuidado para só destravá-lo quando cheguei bem perto da porta. O homem foi até o terceiro carro depois do meu, mas não entrou. Apenas ficou parado ao lado da porta. Assim que abri a porta traseira para colocar minhas sacolas de compras dentro, o homem de repente saiu de perto do carro ao lado e começou a correr em minha direção. Não tive tempo de chegar ao banco do motorista porque o homem estava correndo muito rápido e me pegou de surpresa. Em vez disso, pulei para o banco de trás do meu carro e comecei a apertar o botão de travar as portas no meu chaveiro repetidamente. Ouvi o som da buzina indicando que meu carro estava agora trancado. O homem chegou ao meu carro talvez 3 segundos depois. Agora, no banco de trás, o cara tentou abrir a porta, olhando diretamente para dentro do carro, para mim, apenas a alguns centímetros de distância, e a única coisa que nos separava era a janela. O fato de estarmos em um estacionamento, sem mais ninguém por perto, piorava a situação. Rastejei até o banco da frente para entrar no lugar do motorista e ligar o motor. Ouvi o cara dizer do lado de fora do carro: "Você não vai a lugar nenhum." Ele se moveu para a frente do carro quando fiz isso e, ao me ver colocando a chave na ignição, moveu-se para trás do meu carro, suponho que para me bloquear. Havia outros carros estacionados dos dois lados e à minha frente havia uma barreira de concreto. Então dar ré era minha única opção. O homem ficou lá apenas olhando pela janela traseira. Após alguns segundos ele disse: "Saia do carro." Não tinha certeza do que fazer, mas sabia que não ia sair. O cara continuou parado lá e eu temia que ele tentasse quebrar as janelas ou algo do tipo. Comecei a buzinar repetidamente, esperando chamar a atenção de alguém que pudesse estar por perto. Depois de uns 20 segundos buzinando sem parar, o cara finalmente se afastou. Assim que ele fez isso, dei ré e saí. Ao me afastar dirigindo, fiquei um pouco preocupado que o cara entrasse no carro dele e me seguisse, mas acho que ele nem estacionou perto de mim. Consegui chegar ao meu hotel em segurança. Não entendo como o cara aparentemente sabia onde eu tinha estacionado, já que ele estava apenas parado na escadaria, quase me esperando. Talvez tenha sido apenas coincidência, mas quando contei para minha família sobre a experiência, eles disseram que sentiam muito que isso tinha acontecido e acabaram voltando ao shopping comigo na próxima vez. Felizmente, dessa vez, nenhum de nós foi seguido. Nos últimos 3 anos ou mais, trabalhei como segurança noturno em um shopping. Antigamente, o shopping não precisava de alguém durante a noite, mas o vandalismo começou a ser um problema. Na maior parte do tempo, eu ficava dirigindo pelo estacionamento a noite inteira, ouvindo o rádio do carro. De vez em quando, eu expulsava alguns skatistas do estacionamento ou investigava alguém suspeito rondando o local. Fora isso, eu diria que o trabalho era bem tranquilo. Cerca de 3 meses depois de começar, vivenciei algo um pouco mais estranho. Notei que a luz de uma das lojas estava acesa
enquanto fazia minha ronda pelo estacionamento. Isso me surpreendeu, considerando que ninguém tinha passado por mim até então. Claro, estacionei o carro e entrei no shopping para pegar os possíveis ladrões. Ao me aproximar da loja, não ouvi barulho de ninguém mexendo no estoque. De fato, a loja estava vazia e até a grade de segurança estava abaixada. Somente os donos das lojas tinham acesso às grades de segurança, então eu realmente não podia fazer nada sobre a luz estar acesa. Voltei para o meu carro. E uma hora se passou sem incidentes, mas enquanto circulava pela entrada do shopping, vi outra luz acesa dentro do shopping. A cena se repetiu. A luz da loja estava acesa, mas a grade de segurança estava fechada. Até puxei a bendita grade para ver se alguém tinha me ouvido chegando e se escondido de mim. Nada, estava trancado. Ouvi um clique atrás de mim enquanto investigava. A luz anterior já não estava mais acesa. Talvez fosse minha mente pregando peças em mim, mas juro que vi alguém correr para trás do balcão e se esconder. Acho que agora é um bom momento para mencionar que estava funcionando com apenas 3 horas de sono nas últimas 48 horas, e estava atribuindo esses acontecimentos simplesmente à falta de sono. Iluminei a loja com minha lanterna e vasculhei a área. Não vi nada. Atrás de mim, ouvi outro clique. Mais uma vez, a luz da loja se apagou, e desta vez, eu sabia que tinha visto alguém lá dentro. Então, simplesmente chamei. Você pode sair comigo ou pode sair com a polícia. Eles não se moveram. Apenas ficaram ao lado do interruptor de luz. Aproximei-me da grade e direcionei minha luz para o interruptor. E não havia ninguém lá. Vi que um cabideiro estava bastante próximo ao interruptor. Então talvez a luz estivesse batendo nas roupas de um jeito que projetasse uma sombra. Essa era a explicação mais lógica que consegui pensar, pelo menos. Deixei o shopping. Estava bastante assustado com os eventos daquela noite, mas após alguns meses eles praticamente saíram da minha mente. Minhas rondas não tiveram nada de especial por um tempo depois disso. Creio que o próximo incidente ocorreu por volta do meu primeiro aniversário como segurança. Era inverno e eu estava dentro do shopping checando os canos. Sim, eu estava em serviço de segurança, mas os proprietários decidiram economizar, me fazendo inspecionar certas coisas também. Enfim, estava indo a um dos banheiros quando ouvi uma descarga. Levei um susto maior do que gostaria de admitir. Dentro do banheiro, não vi ninguém. Os vasos sanitários no shopping eram ativados por movimento, como em todo o shopping. Verifiquei todas as cabines, vazias. Poupando os detalhes, depois de verificar as cabines, sentei em uma delas. Estava assistindo a um vídeo no YouTube no meu celular quando ouvi um barulho de batidas vindo da cabine ao lado. Olhei para a esquerda e vi um par de sapatos, com os dedos apontando para mim. Lentamente, levantei os olhos acima da divisória e lá estava o homem mais alto que já vi, olhando para mim por cima da divisória. Se eu não estivesse já no vaso, teria precisado de calças novas. Quando ele percebeu que eu o notei, abaixou-se rapidamente, levantei-me e arrombei a porta da cabine ao lado. Maldita coisa estava vazia, exceto pelo par de sapatos no mesmo lugar que eu tinha visto. Meu coração batia como louco. Voltei para o meu carro o mais rápido possível depois disso. Se bem me lembro, isso aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Mais uma vez, atribuí tudo isso à minha falta de sono. Fiquei apenas feliz por ter o dia seguinte de folga. Ano passado, fui fazer compras no shopping perto de casa. Gosto muito desse lugar porque é grande
sempre renovado para parecer novo e tem praticamente todas as lojas e restaurantes que você possa querer. Tem até um cinema anexado. Para contextualizar minha história, sou uma jovem de 20 anos e estava em casa para o verão, morando com meus pais. Havia 2 promoções acontecendo em 2 lojas diferentes onde eu costumava comprar no shopping. Convidei um amigo para ir comigo, mas infelizmente ele estava ocupado, então acabei indo sozinha. Acho que cheguei ao shopping por volta das 11 horas. Estava bem movimentado e depois de visitar 2 lojas e comprar algumas coisas, entrei em uma loja de sapatos. Assim que entrei, comecei a olhar os produtos sem muito interesse, até que um vendedor veio falar comigo. Ele se apresentou como David, disse que tinha cabelos castanhos, parecia ter uns 30 e poucos anos e era um pouco baixo. Disse que se precisasse de ajuda era só chamar. Eu agradeci e disse que estava só olhando, mas ele insistiu, contando sobre todas as promoções e perguntando o que eu procurava. Depois de explicar que estava apenas dando uma olhada, ele perguntou sobre meu estilo e outras coisas. Parecia um vendedor insistente querendo a todo custo me fazer comprar algo, mas a situação logo mudou. Deixei claro que não pretendia comprar nada ali, já que tinha gastado mais do que planejava no dia. Ele disse que entendeu, mas em vez de ir embora, perguntou se eu estudava por ali. Contei a ele sobre minha faculdade e comecei a me afastar em direção à saída. Mas David me seguiu, perguntando por que eu estava indo embora tão cedo e dizendo que queria me conhecer melhor. Aquilo me pareceu bem estranho. Saí da loja e deveria ter ido direto para casa, mas gosto de fazer compras e acabei entrando em outra loja por perto. Fiquei lá por uns 20 minutos e depois saí. Enquanto voltava pelo corredor principal do shopping, vi David novamente. Ele vinha na minha direção, do outro lado do corredor, mas não estava olhando para mim. Pensei que ele poderia estar saindo do trabalho ou em seu intervalo. De qualquer forma, não queria encontrá-lo. Desviei o olhar para o lado oposto e tentei me misturar com outras pessoas para que ele não me notasse. Quando achei que ele já tinha passado, olhei para trás para ter certeza, mas então vi David me encarando. Desviei o olhar rapidamente e acelerei o passo, decidida a ir embora. Caminhei pelo corredor até chegar à entrada do shopping por onde tinha entrado, fui até meu carro e saí. Dirigi para casa e passei o resto da noite com minha família, assistindo a um filme. Fui para o quarto dormir por volta da meia-noite. Antes de tentar dormir, apaguei as luzes e liguei a Netflix na TV. Cerca de 30 minutos depois, por volta de 00:30, ouvi um barulho do lado de fora da janela do meu quarto. Parecia um galho de árvore raspando contra a janela, mas de um jeito não natural. Minha janela estava coberta por cortinas, mas eu podia ver parcialmente o exterior. Quando olhei, não vi nada. Porém, quando voltei minha atenção para a TV, ouvi novamente o barulho. Desta vez, vi algo passar pela janela rapidamente. Sabia que havia algo lá e era improvável que fosse um animal. Pausei o que estava assistindo e fixei o olhar na janela. Nada apareceu por uns 10 segundos. Então, levantei para fechar a cortina e, ao dar 2 passos na direção dela, vi alguém aparecer. Era David. Recuei assustada. Como e por que ele estava na janela do meu quarto? Quando ele me viu, pareceu surpreso e se abaixou fora do meu campo de visão. Continuei olhando, querendo que ele fosse embora. Ele se levantou depois de alguns segundos, olhou novamente e bateu na janela. Gritei e gritei, o mais alto que pude, avisando que estava chamando a polícia. David ficou parado na janela e fez sinal para eu ficar quieta. Meus pais devem ter ouvido meus gritos, porque meu pai bateu na porta do meu quarto. Quando ele entrou e viu David na janela, saiu correndo do quarto gritando. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Meu pai correu atrás de David.
e ouvi o barulho de pneus cantando pouco depois. Infelizmente, ele conseguiu escapar. Meu pai voltou e disse que chegou a ficar a uns 3 metros de alcançá-lo. Provavelmente foi melhor assim, porque não sabíamos quão perigoso David poderia ser, e era melhor meu pai não tentar enfrentá-lo, embora tenho certeza de que meu pai ganharia a luta. A polícia chegou pouco tempo depois. Contei tudo sobre David, incluindo uma descrição detalhada e onde ele trabalhava. Isso foi informação suficiente para a polícia, que conseguiu encontrá-lo. Agora me sinto muito mais segura. Meu amigo e eu, uma vez, fomos ao infame shopping abandonado Rolling Acres, em Akron, Ohio. Vou chamar meu amigo de Jake nesta história, por questões de privacidade. Fomos lá por volta das 11 horas da noite em uma quarta-feira, já que não tínhamos aula no dia seguinte. Entramos por uma porta que havia sido arrombada por visitantes anteriores. Estava completamente escuro lá dentro. Obviamente, ligamos nossas lanternas por alguns segundos, apenas para realmente absorver o quão escuro era. Exploramos o nível inferior e depois subimos para o segundo nível, escalando uma escada rolante. Enquanto iluminávamos com as lanternas as lojas antigas fechadas, ouvimos um barulho de batida vindo de mais adiante neste nível superior. Fiquei assustado e perguntei ao Jake se poderia ser a segurança ou policiais. Ele disse que duvidava. Provavelmente eram apenas mais pessoas como nós explorando, mas ainda assim tentamos nos mover na direção oposta ao som, só por precaução. Estávamos bem perto da JCPenney no shopping quando ouvimos outro som de batida semelhante ao anterior, desta vez mais alto e mais perto. Jake e eu desligamos nossas lanternas agora, só por segurança. Não sabíamos quem poderia ser. Com as luzes apagadas, fizemos o melhor que pudemos para nos distanciar do som sem bater em paredes ou qualquer coisa. De repente, ouvi um sussurro. Veio de um pouco mais à frente de mim. Era meio abafado, então assumi que era o Jake me chamando para seguir. Continuei ouvindo o sussurro e segui o som. Quando cheguei perto o suficiente, sussurrei para o Jake perguntando para onde íamos agora. Ele não respondeu, então comecei a tatear em busca dele e achei o que acreditei ser o ombro dele. Só que o tecido da jaqueta que senti não correspondia ao tecido do casaco que sabia que o Jake estava usando. Liguei a lanterna e gritei quando olhei para cima e vi que a pessoa a quem eu estava segurando não era o Jake, mas sim um cara alto usando uma touca e uma máscara facial. O homem me agarrou e me colocou num mata-leão enquanto tentava me arrastar. O Jake saiu das sombras e acertou um soco limpo no rosto do homem, o que me deu tempo suficiente para escapar assim que ele me soltou. Jake e eu corremos para o mesmo lugar por onde havíamos entrado. Quando saímos, continuamos correndo até chegarmos ao carro. Ainda não paramos para recuperar o fôlego. Jake arrancou com o carro do estacionamento abandonado e só então sentimos alívio. Dei a Jake um aperto de mão firme assim que saí e recuperei o fôlego, agradecendo-o por potencialmente salvar minha vida. Há alguns anos, estava fazendo umas compras no shopping. Eu tinha bastante coisa para comprar e fiquei lá por um bom tempo. Acho que visitei umas 10 lojas diferentes lá dentro e nem quero pensar na quantidade de dinheiro que gastei. No entanto, a história realmente acontece depois que terminei minhas compras. Saí do shopping à noite, quando tudo estava mais tranquilo. Claro que, quando cheguei ao shopping mais cedo no dia, o estacionamento gigante estava lotado e tive que estacionar bem longe lá no fundo.
Saí do shopping, olhei ao redor por um momento e então finalmente localizei meu carro. Caminhei até ele e quando cheguei, vi um cara se aproximando de mim e do meu carro, vindo de outra direção. O homem usava uma jaqueta cinza e tinha as mãos nos bolsos. Para ser honesto, ele me pareceu suspeito imediatamente. Cheguei à porta do motorista do meu carro e estava prestes a abri-la quando o cara chegou até mim. Ele disse, "Oi", e eu me virei para enfrentá-lo. O homem então disse que lamentava incomodar, mas estava se perguntando se eu poderia dar-lhe uma carona. Quase imediatamente, respondi que sentia muito, mas não poderia fazer isso. O cara pareceu decepcionado com isso, mas não disse nada em resposta. Apenas ficou parado lá, olhando para mim. Notei que sua mão esquerda permanecia no bolso da jaqueta o tempo todo. Pode parecer loucura da minha parte pensar isso, mas temi que ele tivesse algum tipo de arma ali, porque, mesmo enquanto gesticulava com a mão direita ao falar, sua mão esquerda permanecia imóvel e no bolso o tempo todo. Depois que o homem ficou parado lá, sem responder, por uns bons 10 segundos, apenas abri a porta do meu carro, coloquei minhas sacolas dentro e então entrei. Ele continuou parado lá, observando enquanto eu ligava o motor e trancava as portas. Foi realmente constrangedor. Afastei-me dirigindo e foi ótimo deixar aquela situação para trás. Parte de mim se sentiu um pouco mal por não ajudar o homem, se ele realmente precisava apenas de uma carona curta para algum lugar, mas também sabia que teria que ser quase louco para fazer isso. Saí do estacionamento e peguei a estrada. Assim como o estacionamento do shopping, as estradas, que haviam estado movimentadas mais cedo, agora estavam muito mais tranquilas. Estava a uns 5 minutos na minha viagem de volta para casa, que provavelmente tinha mais uns 10 minutos, quando vi que um carro atrás de mim estava acelerando. Esperei que ele me ultrapassasse, mas em vez disso, ele dirigiu bem perto do meu para-choque traseiro e apenas ficou lá. Eu estava na faixa da direita e havia uma faixa aberta ao nosso lado. Fiquei curioso sobre por que eles não estavam me ultrapassando. Finalmente, tive que sair na próxima saída para ir para casa. Quando fiz isso, o carro atrás de mim fez o mesmo. Foi quando percebi que quem quer que fosse atrás de mim estava me seguindo, e imediatamente tive uma ideia de quem poderia ser. O carro atrás de mim era menor e parecia um pouco antigo, talvez do final dos anos 90 ou início dos 2000. Continuei dirigindo para casa, esperando que o carro parasse. Então, ele começou a piscar os faróis altos em mim, ligando e desligando. Fiz outra curva para ir para casa e o carro fez o mesmo. Quando estava dirigindo por essa estrada, percebi que passaria por uma delegacia de polícia local. No último segundo, entrei no estacionamento da delegacia. Quando fiz isso, o carro atrás de mim também entrou. Mas, enquanto eu dirigia direto até o prédio e estacionava, vi o carro fazendo um retorno e indo embora. Fiquei tão feliz em vê-lo partir. Depois de estacionar meu carro, de fato saí e entrei na delegacia para informar o que tinha acabado de acontecer. Respondi algumas perguntas por vários minutos, mas, infelizmente, acho que não pude ajudar muito. Dei uma descrição do sujeito, mas não consegui anotar o número da placa dele. Depois disso, consegui chegar em casa em segurança. Suponho que o cara estava tentando possivelmente assaltar pessoas que saíam do shopping. Não tenho certeza absoluta de por que ele me escolheu, mas acho que talvez seja o fato de eu ter várias sacolas de compras nas mãos, o que o fez pensar que eu tinha dinheiro. De qualquer forma, estou feliz por ter me afastado dele. Eu trabalhava em uma loja de conveniência 24 horas, dentro de um shopping na Carolina do Sul.
Embora o shopping fechasse por volta das 9:30 da noite, nossa loja permanecia aberta a noite toda. Havia 2 entradas para a loja, uma pelo próprio shopping e outra por uma porta dos fundos, pela qual as pessoas podiam entrar após o fechamento do shopping. Sempre tinha que fechar o portão que separava a loja do shopping. Sendo uma loja pequena, raramente ficava movimentada nas profundezas da noite, o que tornava meu trabalho, na maioria das vezes, muito tranquilo. Mas houve um plantão noturno que foi tudo menos tranquilo. Estava mais ou menos na metade do meu turno. O portão entre a loja e o shopping estava fechado, mas eu ainda conseguia ver através dele o corredor meio iluminado do shopping. O shopping sempre deixava as luzes noturnas acesas, que eram bem mais fracas, mas suficientemente claras para os seguranças verem o que estava acontecendo pelas câmeras. Eu estava organizando as prateleiras, garantindo que tudo estivesse arrumado, quando ouvi um barulho no portão de metal. Olhei e vi um cara do outro lado segurando o portão com as mãos. A princípio, pensei que fosse um segurança fazendo ronda, embora fosse raro vê-los andando por aí, mas conforme me aproximei e perguntei se havia algum problema, percebi que não era um segurança, mas sim um homem qualquer. Ele estava usando uma camisa xadrez preta e branca suja e jeans azuis bem largos. O mais estranho, no entanto, era que ele estava olhando para cima, fixamente no teto. Cheguei mais perto e perguntei novamente se algo estava errado e se ele precisava de ajuda, mas ele apenas continuou olhando para cima e sacudindo o portão. Havia um protocolo a ser seguido nesse tipo de situação para chamar a segurança do shopping, mas eu não sabia qual número discar ou como usar os intercomunicadores, então tudo o que pude fazer foi ignorar. Virei as costas para o homem estranho e voltei para o caixa o mais longe possível dele. Infelizmente, as prateleiras estavam posicionadas de forma perpendicular ao balcão, não paralelas. Então o homem no portão estava diretamente no meu campo de visão. Ele finalmente pareceu recuar, andando para trás com a cabeça ainda erguida para o teto. Tudo que passava pela minha cabeça era onde a segurança poderia estar, já que supostamente deveria haver pelo menos uma pessoa monitorando as câmeras à noite. De qualquer forma, tentei retomar minhas atividades de limpeza, mas não conseguia evitar olhar de vez em quando para fora, para o corredor do shopping. Felizmente, ele havia desaparecido. Eventualmente, alguém entrou na loja. Ouvi a porta dos fundos se abrir. Estava entre 2 prateleiras e não conseguia ver a pessoa, então continuei com o meu trabalho. Após terminar de varrer o corredor, voltei para o caixa à espera do cliente. Agora eu via o cliente. Ele estava parado no final do último corredor à esquerda, o corredor de bebidas alcoólicas. Ele estava olhando para cima. A princípio, pensei que estivesse olhando para a prateleira mais alta, então desviei o olhar. Só olhei para ele por talvez 1 segundo. Me abaixei sob o balcão para guardar a vassoura e o recolhedor, e quando me levantei para olhar para o cliente novamente, senti como se meu coração fosse parar. Ele estava me olhando com um sorriso, não um sorrisinho, mas um sorriso largo e aberto. E imediatamente percebi que era o mesmo homem que estava do lado de fora no shopping, só que agora sem a camisa xadrez preta e branca. Ficamos nos encarando e acho que isso durou uns 30 segundos. Não sabia o que fazer e, de fato, congelei de medo. O sorriso dele era a pura imagem do horror, algo saído diretamente de um filme de terror ou de pesadelos alheios. Senti como se ele estivesse olhando dentro da minha alma. Abri a boca para falar e minha voz saiu trêmula. Acho que disse saia ou vou chamar a polícia. Ele não se mexeu nem piscou.
Corri para a sala dos fundos e tranquei a porta para ligar para a minha gerente, que não atendeu após várias tentativas. Quando desisti, ouvi um toque na porta, não uma batida, apenas um toque muito suave. Fiquei sentado naquela sala dos fundos, um caco de nervos, por bons 5 minutos, querendo estar em qualquer lugar, menos ali. Mas quando o medo de essa pessoa roubar vários itens e eu perder o emprego se tornou maior do que o medo da própria pessoa, saí de volta. Mas o homem tinha sumido, de vez dessa vez. Nossa loja tinha câmeras, então tudo foi gravado. Quando meu turno acabou, contei à minha gerente o que aconteceu e mostrei a ela as imagens das câmeras. Ela ficou chocada e meio assustada também. Só trabalhei lá por mais um mês depois disso e então segui em frente. Em 2019, quando eu tinha 15 anos, pelo menos uma vez por mês, eu ia a uma cidade próxima à minha para ir ao dentista. Sempre íamos eu, meu pai e a namorada dele. Até que um dia, enquanto estávamos voltando para nossa cidade, paramos em um shopping bem grande que ficava a alguns quilômetros de distância. Depois de entrar, comemos e passamos cerca de 1 hora passeando e olhando as lojas, até decidirmos que era hora de ir embora. Quando chegamos ao térreo, percebemos que já estava escuro e o shopping estava bem vazio. Foi então que, de repente, vi pelo canto do olho que 2 homens tinham descido a escada rolante conosco. Enquanto caminhávamos em direção à saída, percebi que os homens estavam tendo uma espécie de conversa que soava sem sentido e inaudível, como se tivessem inventado algo naquele momento. Depois que saímos do shopping, começamos a caminhar em direção ao nosso carro. O estacionamento estava vazio por causa do horário e nosso carro estava estacionado bem longe. Percebi que os 2 homens nos olhavam e depois olhavam em direção ao nosso carro, como se quisessem ver para onde estávamos indo. A cada segundo que passava, eu me sentia um pouco mais assustado. Até que finalmente chegamos ao nosso veículo, mas alguns segundos antes de chegarmos, vi os homens entrando em um Chevrolet Onix branco de 2019 que estava estacionado bem atrás do nosso carro. Poucos segundos depois de entrarem, os homens não deram partida no carro, nem fizeram qualquer movimento. Meu pai percebeu isso. Depois que entramos no nosso carro, meu pai disse para esperarmos um pouco. Tudo estava num silêncio constrangedor até que meu pai disse para voltarmos. Então saímos do carro e voltamos para o shopping, enquanto o Onix branco acendia os faróis e depois dirigia em nossa direção. Notei que, mesmo depois de entrarmos no shopping, o Onix branco ficou parado em frente à entrada e os homens nos olhavam de dentro do carro por uns 10 segundos. Então eles aceleraram e foram embora. Como não anotamos a placa do carro, a polícia não pôde fazer nada, então nem chegamos a registrar uma queixa na delegacia. No dia seguinte, meu pai contou o que aconteceu a um colega de trabalho que costumava frequentar aquele shopping. O colega disse que 1 semana antes, um homem havia sido sequestrado e morto nas proximidades, e uma testemunha deu uma descrição do mesmo carro com 2 homens. Não acredito que os 2 homens tenham sido capturados, e penso que eles ainda possam estar soltos.